E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça hoje num dos maiores mistérios do universo. Sabe, uma daquelas coisas que parece que não faz sentido, uma contradição que, à primeira vista, coloca em dúvida até o grande Albert Einstein. A gente vai tentar entender como é que alguma coisa no cosmos parece estar recebendo uma multa cósmica por excesso de velocidade. Então, vamos direto ao ponto sem enrolação. Todo mundo já ouviu falar, né? A física diz que nada, absolutamente nada, pode ir mais rápido que a luz. É tipo a regra número 1 do universo. Só que, quando a gente aponta nossos telescópios lá para o fundo do cosmos, a gente vê galáxias se afastando da gente numa velocidade que, pasmem, é maior que a da luz. E aí fica a pergunta, como assim? Como é que isso pode acontecer? Olha só o tamanho do problema. De um lado, a gente tem uma das leis mais importantes e testadas da física. E do outro, a gente tem o que os nossos próprios olhos, ou melhor, nossos telescópios estão mostrando. Parece uma contradição na cara dura, né? Mas na ciência, as coisas raramente são o que parecem. Para desvendar esse mistério, a gente primeiro precisa dar um passo para trás e entender por que essa lei sequer existe. Beleza, então vamos começar pelo começo. O tal do limite universal de velocidade. Por que ele existe, afinal? Por que o universo tem essa barreira de velocidade que nada pode ultrapassar? Isso não é uma regra aleatória. Não, está ligado à própria estrutura da nossa realidade. Foi o Einstein, com a sua teoria da relatividade, que cravou isso. A velocidade da luz no vácuo, que é mais ou menos uns 300 mil quilômetros por segundo, é o limite final para qualquer coisa que tenha massa. E não é tipo uma recomendação, sabe? É uma consequência direta de como a energia, a massa e o próprio tecido do espaço-tempo se comportam. Tá, mas por quê? O que tem de tão especial nessa velocidade? O que acontece que transforma ela numa espécie de parede cósmica, um muro intransponível? A resposta, na verdade, está em 3 problemas gigantescos que aparecem quando qualquer coisa tenta se aproximar desse limite. São basicamente 3 barreiras. A primeira é a da energia infinita. Pensa só, para acelerar qualquer objeto com massa, a gente precisa de energia. Quanto mais rápido, mais energia. E conforme a gente se aproxima da velocidade da luz, a quantidade de energia necessária dispara até o infinito. Literalmente, não existe energia suficiente no universo inteiro para fazer isso acontecer. A segunda barreira é a quebra da causalidade. Se algo fosse mais rápido que a luz, o tempo para esse objeto ficaria maluco. A causa e o efeito seriam invertidos. Seria como ver o ovo quebrado antes da queda. A lógica do universo como a gente conhece iria por água abaixo. E por último, tem a impossibilidade de observação. Como a gente veria algo que está se movendo mais rápido que a própria luz que ele emite ou reflete? É impossível. A imagem dele nunca chegaria até nós. Ok. Se a lei é tão sólida assim, com barreiras tão intransponíveis, como é que os astrônomos descobriram algo que parece desafiar tudo isso? Bom, a pista principal veio de um fenômeno que eles já conheciam, mas que acabou revelando uma coisa bem surpreendente sobre o nosso universo. Esse fenômeno se chama desvio para o vermelho, ou redshift. A ideia é a seguinte: a luz de uma galáxia distante viaja por bilhões de anos para chegar até aqui. Nesse meio tempo, o próprio universo está se expandindo. O espaço estica, e a onda de luz que está viajando por ele também estica junto. Esse esticamento faz a cor da luz se desviar para o lado vermelho do espectro. E o mais legal é que, medindo o quanto a luz esticou, a gente consegue calcular com precisão a que velocidade essa galáxia está se afastando. E é aí que a coisa fica maluca. Porque quando a gente mede o redshift das galáxias mais distantes que existem, o desvio é tão extremo, mas tão extremo, que o cálculo da velocidade de afastamento delas dá um resultado chocante. Um resultado maior que a velocidade da luz, o que nos joga de volta para o nosso paradoxo inicial. E aí? Será que o Einstein errou? Será que um dos alicerces da física moderna está furado? A resposta, por mais incrível que pareça, é não. O Einstein não estava errado. O que acontece é que a gente estava olhando para o problema do jeito errado. A lei dele se aplica a uma coisa bem específica. Então, agora a gente chega na solução do quebra-cabeça. E a chave para entender tudo isso é sacar que existem 2 tipos diferentes de movimento no universo. E a regra do Einstein só vale para um deles. A diferença é crucial. O limite da velocidade da luz vale porque a gente chama de movimento próprio, ou seja, o movimento de um objeto através do espaço. Imagina um foguete viajando de um planeta para o outro. Isso é movimento próprio. Mas existe outro tipo, a velocidade de recessão.
E essa não é uma galáxia se movendo através do espaço, mas sim um movimento do próprio espaço, que está se expandindo e levando a galáxia junto. E essa expansão não tem limite de velocidade conhecido. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos usar umas analogias. Pensa numa daquelas esteiras rolantes de aeroporto. Você andando em cima dela tem um limite de velocidade, né? Você não consegue correr infinitamente rápido. Mas a esteira em si tem a velocidade dela. A sua velocidade total, para quem te vê de fora, é a soma das duas. As galáxias são como se estivessem paradas na esteira. Elas mesmas não estão correndo, mas a esteira do espaço-tempo está se movendo e carregando elas para longe. Ou então a famosa analogia do balão. Imagina que a gente desenha vários pontinhos numa bexiga vazia. Conforme a gente vai enchendo a bexiga, os pontinhos vão se afastando uns dos outros, certo? Mas os pontinhos não estão andando pela superfície da borracha. É a borracha, o espaço entre eles, que está esticando. O universo funciona de uma forma bem parecida com isso. A grande sacada é essa, então. As galáxias não estão burlando nenhuma lei. Elas não estão voando pelo espaço mais rápido que a luz. Elas estão, na verdade, quase paradas. Quem está se movendo é o próprio universo, que está se expandindo e carregando tudo junto como se fosse a correnteza de um rio levando folhas embora. Ok, isso resolve a primeira parte do enigma. Mas e a segunda? Se elas estão se afastando tão rápido, por que a gente ainda consegue ver a luz delas? E essa pergunta nos leva para a parte final, e talvez a mais poética de toda essa história. A verdade é que a gente não está vendo a galáxia como ela é agora. A gente está vendo uma foto do passado. A luz que chega aqui, nos nossos telescópios, saiu de lá há bilhões de anos. Naquela época, o universo era menor e a galáxia estava bem mais perto da gente. Enquanto essa luz viajava, o universo continuou se expandindo e a galáxia foi sendo carregada para muito, muito mais longe. É quase como se a gente estivesse vendo o último brilho, um eco de luz de uma época em que o universo era mais íntimo, quando a distância entre nós ainda era vencível. A luz saiu de lá quando ainda dava tempo, e ela viajou numa corrida contra a expansão do espaço para finalmente chegar até aqui. E aqui vem a parte mais profunda de tudo isso. A luz que essas galáxias estão emitindo agora, nesse exato momento. Essa luz nunca vai chegar aqui. A expansão do espaço já é tão rápida que essa nova luz perdeu a corrida. Ela está perdida para a gente para sempre. O que a gente vê no céu, então, são fantasmas cósmicos. E o pior, ou o mais interessante, dependendo do ponto de vista, é que essa expansão não está freando. Pelo contrário, ela está acelerando. Num futuro muito, mas muito distante mesmo, daqui a talvez mais de 100 bilhões de anos, o nosso universo vai ser um lugar completamente diferente. E isso nos leva a uma última reflexão. E a pergunta final é quase filosófica. Se o universo continuar se expandindo desse jeito cada vez mais rápido, será que as gerações do futuro vão olhar para cima e ver um céu noturno quase vazio? Um céu onde todas as outras galáxias foram levadas pela correnteza do espaço para tão longe que sua luz simplesmente não chega mais aqui? Um universo onde a gente vai se sentir completamente só? É, uma ideia em tanto para a gente pensar, né? Valeu pela companhia nessa viagem e até a próxima.